Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rian Caleb, estudante do segundo APA do Instituto Federal de Brasília. E hoje vamos tratar mais sobre o assunto de química, enfim, na questão de ácidos e bases. Então vamos só recapitular o que seriam as teorias de ácidos e bases. Eu já tenho um vídeo no canal mais detalhado sobre isso, então vou deixar um card aí em cima para você poder assistir e recomendo que assista para um melhor entendimento dessa aula. Então, vamos tratar aqui sobre as teorias que explicam a questão dos ácidos e bases, como a gente vê alguns indicadores de pH, como calcular pH. Vamos dar 3 exemplos também de substâncias ácidas e básicas que a gente pode encontrar no nosso cotidiano e onde podemos encontrar essas substâncias ácidas e básicas e as importâncias dela na agricultura. Então, vamos lá. Vamos começar então fazendo um geral sobre tudo. Não vou explicar tanto detalhadamente, porque já tem um vídeo no canal sobre isso. Arrhenius, ele basicamente diz que o ácido é toda substância que em meio aquoso libera H+. E base são substâncias que liberam OH- em meio aquoso. Essa é a definição básica do Arrhenius. Agora temos o Brustad-Lowry, que ele tem as semelhanças e as suas diferenças com o modelo de Arrhenius. A semelhança é que o ácido ainda doa OH+, e a base recebe H+. A diferença é que agora em Brustad-Lowry a base não precisa mais terminar sempre com OH-. E outra coisa muito importante é que a água ela deixa de ser apenas um meio e passa a ser um reagente. Porque na teoria de Arrhenius, a água era sempre o meio onde acontecia a reação. Agora, para o Brustad-Lowry, a água ela passa a ser um dos reagentes. E por último temos Lewis, que ele apresenta que ácidos seriam capazes de receber pares eletrônicos, ou seja, os cátions. E as bases seriam espécies que doam pares de elétron através de dativas. Dativas são basicamente uma ligação covalente entre dois átomos e tendo dois elétrons compartilhando o mesmo átomo, dois elétrons que provêm do mesmo átomo. Só abrindo um parêntese aí. Então, essa foi as 3 teorias de uma forma bem geral. Vou deixar um card aí para assistir o outro vídeo. Eu recomendo para um melhor entendimento dessa aula, por causa que para calcular o pH e o pOH, a gente vai usar bastante a teoria de Arrhenius. Para a gente saber como é que uma substância é ácida ou base, a gente tem que medir o pH dela. Então, como é que normalmente é feito isso? A gente tem os indicadores de pH, basicamente chamados de indicadores de ácidos e bases, enfim. O que são eles? Os indicadores de pH basicamente são algumas substâncias que em presença de substâncias mais ácidas ou bases, ou seja, na presença de H+, e H-, OH-, ele muda de cor. Então, quando você coloca esse indicador na solução, ele vai mudar de cor de acordo com a quantidade de H+ e OH- nessa solução. E é basicamente essa propriedade que usa para poder medir o pH da substância. Como exemplo, a gente tem um papel de ternasol, que é basicamente um papel que torna vermelho ou azul, dependendo da substância que ele for colocado, ácido ou base, ele vai mudar de sua cor de vermelho a azul, justamente por causa do H+ e OH- livres nessa solução. Temos também alguns indicadores naturais, como o suco de repolho, que é o mais clássico, que é basicamente a gente tritura o repolho com água, depois coa nessa substância, aí vai ficar um suco roxo e basicamente esse já tem seu indicador. Se você colocar alguma coisa com um pH neutro, ou seja, 7 ou em volta de 7, ele vai ficar com a coloração roxa clara. E dependendo se você colocar alguma coisa muito ácida ou uma coisa básica, ele vai variar de vermelho até amarelo claro. Então, sabendo disso, vamos para como calcular um pH e um pOH. Então, vamos ao exemplo. Temos aqui a folha com o que eu vou explicar. Então, para a gente ter uma ideia do pH, a gente pode saber o seguinte. Se vocês repararem, a água ela se hidrolisa sozinha. Nós temos aqui a água, ela se divide em H+ e OH-, o ácido e o que seria o base. E a água ela não entra em equilíbrio. Tem que se lembrar disso. E a partir disso a gente vai calcular o pH. Aqui temos o KW,
que é basicamente o que a gente vai usar para calcular o pH. O W vem de water, né, água em inglês, e a gente vai usar calcular a concentração de H+, e o H-, ou seja, o ácido e base, como eu falei na teoria de Arrhenius. A gente tem que lembrar o seguinte: para a gente ter uma substância em equilíbrio, a gente tem que ter o H com 10 elevado a menos 7 e o OH- com 10 elevado a menos 7. Assim, a gente vai anular o H mais e o H- vão ter a mesma quantidade, ou seja, o ácido e a base vão ter a mesma quantidade, formando uma substância neutra. E por isso que o KW só pode ser no máximo de 10 elevado a menos 14, sempre. Então vamos seguir aqui. A gente tem uma substância ácida, se vocês repararem, ela sempre vai ter mais H+ do que OH-. Por quê? O ácido, lembra que ele libera H+. Se uma substância tiver muito H+, porque muito ácido liberou isso, ela vai ter uma solução ácida. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui 10 elevado a menos 4 de H+, então de OH- obrigatoriamente vai ter que ser, lembrando que o máximo é 10 elevado a menos 14, é de 10 elevado a menos 10. 10 elevado a menos 10. Porque 10 elevado a menos 10 com 10 elevado a menos 14, a menos 4, desculpa, é igual a 10 elevado a menos 14. Aí você pensa, ué, mas o número aqui não é maior, por que então o H ao menos tem menos? Porque é o seguinte, vocês têm que lembrar que quando tem 10 elevado a algum número negativo, significa que ele vai andar 10 vezes para a casa à direita da vírgula. E quando tem 10 elevado a, por exemplo, a menos 4, ele vai andar só 4 casas para a direita da vírgula. Vou escrever aqui para vocês entenderem melhor. Aqui está. 10 elevado a menos 10 é 10 vezes depois da vírgula para a direita. 10 elevado a menos 4 é só 4 vezes. Então, vocês percebem que o 10 elevado a menos 10 é menor que o 10 elevado a menos 4? Menos 4? Por isso. Então, sabendo disso, vamos para um base. Se um ácido, o H+ tem que estar em maior quantidade, a base, o OH- tem que estar em maior quantidade. Então, se a gente tem aqui OH- com 10 elevado a menos 5, então, obrigatoriamente, o H+ vai ter que ser 10 elevado a menos 9, como vocês podem ver aqui. Se você somar os dois, 10 elevado a menos 14. E para calcular isso, a gente tem a fórmula, que é o pH igual ao log de aí, o potencial do OH+, e o pOH é o menos o log menos OH-. Todos os logs têm que estar com um menos. E o que seria esse potencial do H, esse potencial hidrogeônico? O pH. É basicamente você pegar esse potencial aqui. No caso, se eu fosse calcular desse, seria 10 elevado a menos 9. E a base também é a mesma coisa, você pega esse potencial aqui. Então vamos fazer uma questão para ficar melhor. Qual o pH e o pOH de uma solução de HCl com a concentração de 0,04 mols por litro? Vamos então à questão. Temos aqui o pH menos o log, como eu falei aqui, como é que era, lembra? Do 4 vezes 10 a menos 2. O que é esse 4 vezes 10 a menos 2? Você lembra que a concentração era de 0,04? E 0,04 e 4 vezes 10 a menos 2 não é a mesma coisa? Igual eu havia explicado aqui, como funciona a vírgula. Enfim, então a gente vai ter que tirar o log desses dois. Mas eles estão multiplicando. Então a gente vai ter que usar uma propriedade logarítmica, que é o seguinte: quando tem um log multiplicando, a gente separa esse log e soma eles. Então vou tirar o log de 4, que é o menos o log de 4, e o menos o log de 10 a menos 2. Como a gente faz isso? O log de 10 a menos 2 é fácil.
Porque todo o log que não especifica a base dele é 10. Então o que a gente faz? Corta e corta. Menos com menos dá mais. Então o log é mais 2. E o log de 4 é só fazer uma calculadora. Clica no botão de log e igual. Aí ele vai dar 0,6 alguma coisa. Então a gente arredonda para 0,6. E o menos a gente mantém. Então menos 0,6 mais 2. O pH então é 1,4. E lembra que sempre tem que dar 14 no fim? Então se a gente subtrair o 14 de 1,4, a gente acha o pOH. E fica 12,6. E se você somar os dois, vai dar o 14, que é o necessário. Então, esse é o exemplo. Espero que tenha dado para entender. Então, vamos dar alguns exemplos aí de ácidos e bases. Eu vou deixar uma imagem aí para ficar bem claro, para ter uma ideia. Quanto mais para próximo do 0, mais ácido. Quanto mais próximo do 14, mais básico. No meio, neutro. Então, alguns exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, tipo café, que está aí no 5, é uma substância um pouco ácida, mais perto do neutro, mas ainda é ácida. O leite também é próximo do neutro, mas sendo ácido. Bateria, né, ácido de bateria, extremamente ácido. Ácido estomacal, como o nome já diz, né, é ácido. Limão, suco de limão, tomate, suco de tomate, refrigerantes, no geral. A água, aqui é neutro, tá, mas assim, não se engane, porque às vezes, dependendo da fonte de onde vem a água, da empresa, de alguns produtos que eles botam na água, a água pode ser um pouco mais ácida, um pouco mais base, depende aí, mas no geral ela é neutra. O sangue, ele é base, ovo também base. Aqueles limpador de ralo que bota pra desentupir é extremamente base. Soda cáustica também, se eu não me engano, é base. Alvejante, sabonete também, comprimido estomacal. Enfim, tudo isso são base. E como curiosidade, a gente tem, se você reparar, as coisas ácidas têm um sabor mais azedo, tipo limão, por exemplo, ou refrigerante. Eles têm um sabor um pouco mais azedo. Já as substâncias mais básicas, eles têm uma sensação, aquela mesma sensação tipo, de trancar a boca, tipo banana mais verde, por exemplo. Se você já foi alguma criança louca aí da vez, já deve ter mordido um sabonete, sabe como é que é, enfim. Então essas são algumas curiosidades. E esses são os exemplos mais básicos aí. E para finalizar, eu vou falar aqui alguns que envolvem mais a agricultura, né? Por exemplo, a gente ouve muito falar do cal, por exemplo, né? Do calcário e do cal virgem. Por quê? Porque eles são os mais utilizados, principalmente para um solo com pH muito alto, né? Um solo mais ácido. É muito comum aqui no Centro-Oeste, com o Cerrado, enfim, tem um solo mais ácido, a gente usa o calcário, normalmente uns 3 a 4 meses antes, para fazer uma regulagem de solo. Já que o cal, né, o cal virgem, o calcário, né, são dois exemplos aí, eles são mais base, tendo seu pH de 6 a 6,2 por aí, ou seja, uma substância mais base, que anula a acidez do solo, assim deixa num solo mais regulado. A gente também tem a questão do enxofre, se a gente tem um solo muito alcalino, muito base o solo, a gente pode jogar um pouco de enxofre, né, e aumenta a acidez do solo gradualmente. Mas sim, essa questão do enxofre ele depende de alguns fatores, né, como umidade, temperatura, algumas presenças de bactérias, enfim. Mas o enxofre é uma substância mais ácida. E também tem o sulfato de alumínio, que a gente pode adicionar no solo, que diferente do enxofre, que é para longo prazo, esse sulfato de alumínio ele torna o solo mais ácido mais instantaneamente, embora o alumínio não seja muito recomendado, já que ele tem um certo problema aí com as plantas. Enfim, a gente tem inúmeros exemplos que eu posso dar aqui, como por exemplo esterco de animal, dejetos, materiais orgânicas, que normalmente tendem a baixar um pouco o pH do solo, dar uma regulada ali no pH. Enfim, esses são alguns dos exemplos que a gente pode usar na jardinagem, enfim. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenha gostado e Rankalab com vocês. Muito obrigado, até a próxima. Fui.